Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Encontros Cash. Eu sou Sabrina Chagas, oncologista clínica da Oncologia DOR, e organizo esse evento em parceria com a minha querida amiga Fabiana Hotz, que é a nossa fisioterapeuta oncológica. Adoro falar seu nome, Fabiana, já viu? Eu falo Hotz. Acho o máximo, aliás, combina com o tema de hoje. Hot. Hoje o nosso tema vai ser sexo na vida da paciente oncológica. Um tema que é pouco falado ainda, né? A gente precisa se aprofundar cada vez mais nesse tema. E eu quero agradecer a vocês, as nossas convidadas que a Fabiana vai apresentar, e agradecer você, Fabi, por embarcar nessas loucuras que a gente organiza para tanta gente, tantas vezes. Obrigada, Sabrina, pela oportunidade, pela parceria. Como você falou, o tema sexualidade ainda é pouco falado, mas está ganhando espaço nos congressos, né? A gente tem tido a oportunidade de falar sobre a saúde sexual pós-câncer, né? Na verdade, nas viventes, né? A gente não costuma não falar mais sobreviventes, acho que é viventes, que a mulher, né, vive após o câncer, sim. Então, a gente sabe que o tratamento contra o câncer, ele é bastante doloroso, a mulher passa por todo aquele processo, muitas vezes ela tem que continuar fazendo bloqueio hormonal, né, durante 5 ou 10 anos, ou mesmo paciente que trata câncer ginecológico, tem a radioterapia, a braquiterapia, e isso traz consequências severas, pode acontecer na saúde sexual das mulheres, né? Não só a questão física, não só sexo, mas também a questão de relacionamento, né? A questão psicológica, né? Isso altera bastante, né? Traz muito medo, traz muita ansiedade, traz muito sofrimento, muitas vezes. Muitas vezes essas mulheres são até abandonadas pelas suas parcerias, por conta de tudo que pode estar acontecendo. E a gente está aqui para falar um pouco disso, né? E para falar sobre esse tema, a gente convidou duas pessoas muito importantes, né? Que uma delas é a Carolina Peixoto. Carolina, nada mais, nada menos, é minha colega. E também ela é fisioterapeuta pélvica e ela também é paciente oncológica, né? E a minha querida Luana, nossa psicóloga clínica e terapeuta oncológica da Oncologia DOR, para ajudar a gente também nesse tema de hoje. Sejam bem-vindas. Eu vou começar com a Carol, posso chamar de Carol, né? Carol, como fisiopélvica, né? O que eu queria saber de você, que você falasse um pouco, até também aproveitando você como paciente, né, um pouco sobre a sua experiência e como fisioterapeuta, e como que a fisioterapia pode ajudar, a fisiopélvica pode ajudar as pacientes no processo, né, da saúde sexual, como que a gente consegue recuperar a saúde sexual após o tratamento. Carol, obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigada vocês duas, e é muito bom a gente falar cada vez mais desse assunto, porque é verdade que as mulheres, não só as que passam pelo câncer de mama, mas a mulher, de uma maneira geral, ela nem sabe que ela pode melhorar a vida sexual dela na fisioterapia. Então, nem chega até ela. É muito comum no consultório o médico falar sobre uma porção de coisa que ela pode vir a ter, mas o problema sexual não é nem abordado. Então, ela nem sabe que vai ter aquele problema, o problema aparece, e ela acha que vou ter que ficar assim e é isso. Carol, então, desculpa te interromper, assim, eu vejo muito na minha clínica o quanto que isso realmente é um tabu, a vergonha de se perguntar para o médico sobre a parte sexual, né? Então, isso é um fator, porque informação é tudo, né? Quando você consegue informação, você consegue entender que aquilo é normal e que aquela fase vai passar e que tem mecanismos que você pode usar ali para estar driblando isso. Mas exatamente, falar sobre é muito importante, então, né? Por isso que esse espaço é maravilhoso. Parabéns a vocês por isso. Então, na fisiopélvica, especificamente, a gente vai trabalhar ali a parte local, né? Então, a gente vai trabalhar o local, a região íntima, vamos dizer assim, o períneo, o famoso períneo, que é a musculatura ali da região íntima. E não só no pós, quando o problema acontece. A gente pode começar no primeiro momento. Teve o diagnóstico, já começa a se preparar para evitar o problema lá na frente, ou minimizar, pelo menos, esse problema. O que acontece é que tem muita atrofia e ressecamento, que é o principal. Então,
uma vez tendo atrofia e ressecamento, a gente tem exercícios específicos, exercícios de relaxamento para essa musculatura, de mobilidade de toda a região pélvica, não só de aperto e solta que todo mundo conhece aí, de mobilidade, porque trazendo uma qualidade para esse músculo, quanto maior a qualidade dele, menor vão ser os efeitos da medicação lá na frente. Então, a gente trabalha especificamente com isso. E, normalmente, a gente tem que trabalhar junto com a psicoterapia. Porque as mulheres estão muito abaladas e não é só isso, porque aí vem junto as disfunções do desejo, porque a libido abaixa, mesmo não por conta da baixa hormonal que vem com a medicação, mas porque no câncer de mama, fez a cirurgia. Diagnóstico, né? Exatamente, a autoimagem, isso, assim, o como que naquele diagnóstico. momento, uma enxurrada de informação, o Exatamente. universo todo que se abre, assustador, a pessoa vai pensar em sexo. Exatamente. Então, tudo é um momento, E né? quando ela pensa, muitas vezes a mulher se sente até meio culpada. Como que eu tô Sim. pensando nisso, gente? O importante, porque o que eu vou falar gente, porque eu como paciente, o que a gente ouve o importante é você ficar bem. O importante é você ficar curado. Saúde sexual. O resto, vai perder o cabelo, vai perder a mão, o importante é que você vai ficar curada. E enquanto paciente, eu posso afirmar que sim, o que mais a gente quer é ficar curada. Mas a gente quer viver bem, com qualidade. Curada e com qualidade. Gente, a OMS diz que o sexo, a parte sexual, é o 6º quesito mais importante em termos de qualidade de vida. Sim. Então, é, de fato, uma questão relevante para ser abordada. Claro que no início, no olho do furacão, é difícil você pensar nisso. A São OMS, muitas outras urgências. ela diz que a disfunção sexual ela é um problema de saúde pública. É verdade. Então, ela interfere na qualidade de vida. Seja no tratamento do câncer ou não, ela vai influenciar. Então, naquele primeiro momento, que tem o choque do tratamento, do diagnóstico, sim, você não vai pensar naquilo, a mulher não vai pensar e não vai pensar mesmo. Mas o tratamento são anos, muitas vezes. Aí você vai ficar anos sem pensar naquilo, porque o importante é eu estar curada. Então, tem como Tem um melhorar. certo boicote disso também. As pessoas se boicotam. Uhum. Passa o tempo, que tudo é um momento, Uhum. passou o tempo, a poeira sentou, a vida seguiu. Ah, mas eu não posso. Porque Ah, mas eu tô eu em tenho tratamento. medo. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas se Até voltar... por conta do tabu. Exatamente. Falta de informação. Falta de Falta informação. de orientação. Né? E a gente tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. Na fisioterapia pélvica, a gente melhora bastante. Ameniza mesmo as mulheres que já vêm com atrofia, já vêm com um ressecamento muito avançado, porque já está há muito tempo em tratamento. A gente consegue diminuir, a gente consegue reverter muita coisa. E agora, só complementando, eu vou usar um pouco a Sabrina, que é uma oncologista, né? É importante, eu sempre converso com as pacientes que vêm com ressecamento, né? A questão da hidratação vaginal, né? E assim eu falo, conversa com a sua gineco, eu posso prescrever hidratante vaginal não hormonal, mas eu sempre, a gente entender a importância da ginecologista junto com o oncologista, ou a oncologista responsável, para prescrever o hidratante vaginal, né? E então, aproveitando, a questão que, assim, que ainda existe uma discussão entre pode usar hidratante vaginal hormonal ou somente não hormonal, Sabrina? Então, vou falar sobre isso. Primeiro eu quero dar as boas-vindas também para as nossas convidadas. Carol, sou sua fã, já segui você no Instagram faz tempo, já te adoro faz tempo, aí eu gostei quando nossos caminhos se cruzaram, assim, acho o seu trabalho, assim, muito importante, né? E é interessante, assim, já vou te responder, Fabi, mas a gente que tem dado bastante aula nesse tema, né, em congresso, em eventos, a gente já falou da questão psicológica, a gente falou da questão local, né, vaginal, que é o ressecamento, a queda, a piora da musculatura, né, do tônus muscular vaginal. A gente também tem as questões familiares, né, a gente vive num contexto social que sexo ainda é tabu, mas no sentido assim, a mulher, ninguém fala de sexo para a mulher quando ela está amadurecendo, né? Não falam sobre masturbação feminina, então a mulher não conhece seu corpo, e o casal não fala sobre sexo dentro do relacionamento. Então, quando a mulher tem um câncer, e aí a gente tem a queda da libido e as questões físicas, né? Muitas vezes a mulher aborda esse assunto, mas como é que estava o relacionamento antes, né? Será que antes o casal
casal conversava sobre isso, tinha os momentos, né, para criar aquele romance pré-relação. Será que era um assunto fácil? Será que a mulher conhecia o próprio corpo? Né? Porque se ela não conhece o próprio corpo, ela não vai conseguir virar essa chave de ter libido de uma hora para outra, né? Ainda mais nesse momento. Ainda mais nesse momento. Então, são temas que a gente traz para a conversa, para a gente conscientizar que sexo não é só um botão de ligar e desligar. Começa na mulher sozinha, muitas vezes vendo um filme, né? Trazendo, até perguntei quando você chegou se você trouxe algum brinquedinho para mostrar aqui para o nosso videocast, que é podcast e videocast também. A mulher muitas vezes perde a mama toda, né? Será que ela ainda tem sensibilidade naquela área? Será que ela consegue? Muitas não conseguem se olhar no espelho, perdem o cabelo. Será que elas se reconhecem naquela pessoa no espelho, né? Então, tudo isso está dentro desse tema. E quando aí, chegando na sua resposta, Fabi, quando a gente fala sobre esses temas, a gente tem diretrizes internacionais, né, que começam com a gente não usar sabonetes não é sabores, né? Sabonetes com Perfumes, produtos né? sintéticos, né? Perfumes. E aí depois a gente começa com hidratante comum. Né? Depois a gente passa para outro tipo de hidratante, como ácido hialurônico, algum outro tipo de hidratante, sempre passando para o apoio, com apoio psicológico, com a fisioterapia pélvica. Então, a gente não consegue virar essa chave fazendo uma abordagem. A gente tem que ter sempre um time atuando nessa percepção, né? Muitas vezes psicologia, né? Terapia de casal também. E aí, assim, se a gente está fazendo tudo isso e a gente não está conseguindo andar, a gente pode pensar também em uso tópico de hormônio, né? A gente fala do estradiol tópico. Então, isso pode ser usado, sim. A gente já tem estudo que mostra que não tem essa absorção no corpo inteiro, né? Não oferece risco para a mulher, mas a gente não pode. A libido caiu, vamos usar. Então, tem uma escadinha que a gente usa, e aí eu vou passar a fala para a Luana, dentro de tudo isso que eu tagarelei aqui a beça. Não preciso falar mais nada. A Sabrina falou tudo, gente. Eu quero que a Luana traga essa percepção, o medo e a ansiedade, né? Como é que isso impacta na sexualidade no dia a dia da paciente oncológica? Primeiramente, agradecer, né? Porque eu saí atropelando Carol e não agradeci o convite das minhas queridas. Você também, Carol, prazer enorme estar aqui. E tão bom poder falar de um tema tão relevante que tem ganhado muito espaço, de fato, né? Eu, dentro da minha clínica, percebo o câncer hoje, ele acomete mulheres cada vez mais jovens, em vida sexual muito ativa. E eu posso dizer que 90% ou mais das mulheres, né, especialmente as mulheres que conseguem falar mais abertamente sobre isso dentro de consultório, porque os homens ainda, para eles, é muito difícil, principalmente falar para uma mulher, no meu caso, sofrem com problemas no sexo durante e pós-tratamento, porque o durante a gente entende que tem toda uma questão que envolve, mas o depois que me preocupa muito, porque eu vejo muitas que se boicotam mesmo usando a doença como desculpa para retomar essa questão sexual. Então, quando a fala da Sabrina, eu acho que tem outras questões que a gente pode ir investigando, como é que é a vida desse casal, como é que é a comunicação desse casal, né, com a sua parceria, como é que é essa troca, né? Eu acho que a dor, o medo de sentir dor, que é uma questão que trava demais, né, na hora do ato sexual, muitas vezes elas relatam muita dor. E na dor, como é que você relaxa para ter prazer, né? E muitas vezes os parceiros não compreendem. Então, existe a cobrança que a mulher já se impõe de ter que dar conta daquele marido. Porque se eu não conseguir fazer, ele vai arrumar outra fora. Então, isso tudo é muito difícil de elaborar. Então, eu sempre costumo falar, gente, comunicação, conversa, expõe as dificuldades e a gente vai manejando e tentando outras formas de prazer, que às vezes naquele momento não vai para uma penetração, mas, né, existem outras formas de troca ali, íntimas de prazer. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, trabalhar um pouco os medos e as inseguranças frente a essa questão e ver que ninguém tá só, né? Assim, os grupos também de apoio ajudam muito, muito, muito. Assim, como que as pacientes se identificam umas com as outras na questão do adoecimento. Parece que falam a mesma língua. Às vezes, eu falando de cá não tem o impacto do que é quando uma paciente troca com outra. Você sente isso? Eu também. O que você faz? Isso. Então, assim, os grupos que tem muitas pacientes que falam, as minhas OncoFriends. As OncoFriends são fundamentais, que são geralmente mulheres jovens, né, e que passam por esse problema, então elas se ajudam muito. E a interdisciplinaridade, né, que é isso, assim, sempre
ou com o oncologista, ou com a fisioterapeuta, e poder ter uma escutativa mesmo para acolher essa dor e poder ajudar a elaborar. Acho que falei bem? Maravilhosa. Carol, a Sabrina perguntou se você trouxe brinquedinho, né? Por que eu vou te fazer essa pergunta? Porque, assim, às vezes é muito bacana essa troca que a gente tem com as pacientes, né? E, independente da idade, eu tenho pacientes mais, né, jovens ou eu falo que é a idade como é que fala? Não, falo da terceira idade, da melhor idade, né? E a gente, quando prescreve o dilatador vaginal, eu costumo falar que é terapêutico, né? Elas compram, tem umas que vêm com a caixa assim, com a bolsa fechada. Fiquei com muita vergonha, escondi da minha filha. Falei, mas gente, olha isso aqui. Isso aqui é terapêutico. Mas como é terapêutico? Falei, é terapêutico. Aí já vem a outra, caixa feliz, cheia de dilatador, ainda leva o vibrador pra gente. Ah, mas eu posso usar o meu vibrador? Eu falei, claro que você pode usar. Então, assim, cara, deve ter muita história com você também, com as pacientes, se você puder contar alguma coisa assim pra gente, né? Sim, realmente. Eu indico para as minhas pacientes todas comprarem o vibrador, mais até do que o dilatador. Eu indico por conta da vibração. Vibração, eu sempre explico assim, que vibração é relaxante. Todo mundo adora o vibradorzinho aqui no trapézio. É a mesma coisa. É músculo igual no períneo. Então, a vibração vai ser relaxante, vai ajudar a relaxar. Só que elas têm vergonha. Elas não compram, elas têm vergonha. Então, minhas pacientes ganham. Quando eu falo que é importante usar, eu mostro. Eu pego, mostro para elas. Elas falam, tá, eu vou ver. Eu falo, não, eu vou te dar. Você vai me dar? Eu fui na fisioterapeuta e ganhei um brinde. Porque eu já sei que elas Trouxe, não vão comprar. Eu trouxe. Elas têm vergonha. Então, quando eu comecei a perceber que eu falava, ela falava, não comprei ainda por quê? Porque eu não achei, porque eu não vi. Eu passei a dar. Então, agora eu dou para elas poderem usar. E o que eu sinto é que elas ficam muito felizes porque elas querem. Só não tem coragem de comprar. Aí, uma vez eu dando, aí elas não tem mais desculpa, não tem mais desculpa. Elas estão felizes. Aí estão tratando, elas estão tratando. Esse é o meu tratamento. E tratamento. Eu dou exatamente para o tratamento. Só que é difícil uma que não tenha vergonha de comprar. E na rede social, eu falo todos os dias sobre esse assunto e não tem um dia que pelo menos 10 não me pergunte, mas você não vende? Porque eu não tenho coragem de comprar em outra pessoa. Falo, mas na internet ninguém tá nem vendo quem é você. Você pode comprar, porque não tem problema. Ai, não tem. Elas não têm. Eu acho que elas têm vergonha delas mesmas. Porque não tem outra. Totalmente cultural. Totalmente cultural. Então, eu ensino para elas de uma forma realmente terapêutica como utilizar. E com o passar do tempo, eu vou explicando que não tem problema nenhum. Com naturalidade. Eu acho que a naturalidade é tudo, né? Elas podem ter prazer, sim, com o vibrador. Isso não tá errado. Não tá errado, é importante. Não tem problema nenhum. Exatamente. Diariamente. Hoje mesmo eu passei um exercício lá para todo mundo, que eu tô fazendo um desafio lá na rede social, e aí passei um exercício que você senta em cima de uma toalha e faz os exercícios. Um monte de gente falou assim, mas é normal eu sentir prazer? Cara, é muito doido, né? Qual o problema? Como tá tudo bem? Não tá errado, tá tudo bem. Né? A pessoa se permitir ter prazer muito, assim, né? Muito difícil. E tem outra questão que eu acho que é importante se analisar, a questão da autoestima da mulher. Sim. Porque o homem usa o sexo como lugar de compressão. A gente não. A gente também, mas tem outras coisas envolvidas pra gente se sentir bem no ato sexual. E uma delas é a gente estar bem com a gente mesma, com o nosso corpo, né? Então, assim, tem muitas questões aí, né? Quando a gente não tá se sentindo bem, quando a gente faz uma cirurgia muitas vezes mutilante, né? E o corpo muda pelas questões hormonais. Como é que a gente expõe esse corpo ali, né? E aí é mais um entrave, né? Mais um freio ali. As mulheres chegam lá com uma atrofia, com um ressecamento enorme, eu boto o espelho, eu peço para elas colocarem o dedo para elas sentirem como é que tá aquela região que tá muito rígida e elas falam, nunca me vi. Nunca se viu. Nunca. Muitas. Nem se sentiu, né? Senti, então, menos ainda. Nunca vi, nunca me senti. É assim mesmo? Não, tá muito rígido, não era para ser assim. É muito comum isso. E... Quer falar?
Tô aprendendo aqui, tô E adorando. assim, é interessante você estar falando de que nunca se viu, né? Como que vai ter prazer, né? Mais difícil fica, né? E assim, aproveitando a presença da Lu aqui, a gente sabe que o medo, né? Se elas vão tentar ter relação sexual, elas sentem dor, elas ficam com Gente, o medo medo de ter paralisa. relação. Cada vez elas A vão ter reação menos. é essa, E o aí, medo como paralisa, você paralisa, você congela naquela deve posição. deve chegar muitas mulheres relatando isso para você. Porque E é muito contrai. conflituoso, porque o medo gera paralisia e o congelamento. Elas não fazem mais. E, ao mesmo tempo, se cobram, muitas que são casadas e tem uma pessoa, né? Um companheiro ou uma companheira. Como é que fica aquilo, né? Aquela cobrança, eu preciso dar conta, como é que vai ser? Então, assim, é muito difícil, gente. E tem uma coisa interessante que um número muito grande de pacientes, eu acho que a maioria, nunca calculei isso, mas provavelmente a maioria, que chegam para mim para tratar no pós-tratamento de câncer com atrofia e com o ressecamento, elas não chegam para tratar porque elas não estão se sentindo bem. Elas chegam porque meu marido tá me cobrando, porque porque eu fico forçando e tá doendo muito, e aí meu marido vai arranjar outra. A maioria vai por cobrança externa, não é uma questão para elas. E aí a primeira coisa que eu tento mudar é você não tem que se tratar por causa da outra pessoa. É primeiro por causa de você. Perfeito, Carol. Você tem que tratar por você. É sobre isso. Não por conta da outra pessoa, porque o marido vai largar ou não vai largar. É consequência. Isso é consequência. Você tem que tratar pra você. Você tem que sentir prazer. Você não tá ali pra dar prazer, você tá ali para sentir prazer também. Então você tem que tratar por conta de você. E é uma pena. Mas a maioria chega por conta da cobrança do parceiro. É aí que vai procurar. Isso me lembrou um pouco um dos podcasts que a gente gravou, né? Como é que a gente, enquanto sociedade, a gente normalmente não está acostumado a olhar para a gente, né? Quando o paciente normalmente tem um câncer, né? Muitas vezes é difícil para ele receber ajuda, né? Teve uma conversa que a gente teve que a pessoa não sabia receber ajuda da mãe, se sentia incomodada desse lugar de ser cuidada, né? Então, acho que tem um pouco disso. A gente tem a tendência sempre a estar para o outro, né? E quando, de repente, a gente se depara a olhar para a gente muitas vezes não sabe o que a gente faz, né? Então, eu acho que muitas conversas que eu tenho com as pacientes oncológicas, quando a gente fala em virar alguma chave durante o tratamento, após o diagnóstico, tem muito a ver com a gente olhar para dentro, entender o momento que a gente está, o que é importante para a gente, quem é a gente, quem é a pessoa que a gente não está vendo no espelho agora e gostaria de ver e pode ver e como chega até lá, né? Então tem essas questões todas que estão inseridas num relacionamento, né? Então, aqueles círculos, quando a gente aprende na escola, né? Tem a gente primeiro, em volta, tem a nossa casa, depois tem a sociedade, né? E a gente precisa estar bem para a gente conseguir construir esse universo que nos cerca, né? Então, Luana, acho que é importante você comentar um pouco, né, dessa questão da autoestima. Você falou da importância da conversa, né? A questão dos tabus, mas essa questão da autoestima ela é muito contundente e pouco presente, né, no dia a dia. Pegando um pouquinho da sua fala antes de responder, falar melhor sobre isso, assim, quando a gente olha muito para fora, a gente evita olhar para onde? Para dentro. E quando a doença atravessa, é exatamente esse olhar para dentro que é importante. É olhar que naquele momento muitos planos vão mudar e que a vida vai paralisar um tempo, né? E muitas perguntas vêm, por que comigo? Por que agora? E são perguntas que não têm resposta, né? É simplesmente entender que acontece, essa é a vida, assumir o protagonismo, de fato, do tratamento, né? Obviamente com a rede de apoio, que é fundamental sempre ter, porque... claro, tem pessoas que infelizmente não têm, mas quando a gente tem essa rede de apoio, ajuda muito esse atravessamento, né, desse processo. Mas é isso, é um mergulho interno. E saber que vai ter momentos que vai precisar de ajuda, sim, e que tá tudo bem, que a gente não dá conta de tudo o tempo todo, e também tá tudo bem, né? A gente não é forte o tempo todo. E as pessoas cobram muito isso, principalmente da mulher. Né, a gente é super mãe, super mulher, super profissional, sou guerreira, vou vencer, sou isso.
Gente, e Tinha tem na- momentos né, que tinha- não dá, e a gente precisa de ajuda sim, a gente precisa de alguém para cuidar, para olhar, né? Para acolher, se principalmente. permitir, né? E ser se acolhida. permitir colocar nesse lugar de ser acolhida, né? Porque, de fato, a gente não vai dar conta e tá tudo bem não dar. É isso. Acho que saúde sexual é autocuidado, né, Sabrina? Com certeza. E qualidade de E vida qualidade também. de vida. Eu quero ouvir da Carol, assim, você já era fisioterapia, sempre foi fisioterapia pélvica, né? E aí, de repente, você tá nesse lugar de ser com você, fazendo o tratamento e sentir aquilo tudo que você sempre ouviu e sempre acolheu. Eu falo, eu não gosto de falar, falo num lugar, né? Mas eu sou familiar de paciente oncológico, né? E enquanto oncologista, o mundo se abriu depois de viver esse caminho. Assim, muita coisa mudou para mim. Muita coisa mudou para você. Quais são os sintomas que você teve? O seu olhar mudou? Como é que foi isso? Primeiro, no momento que eu tive o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei é: tenho que cuidar da minha parte íntima para minimizar os efeitos lá na frente. Porque eu sei o quanto eles viriam, e ao contrário da maioria, eu trabalho com isso, é o meu trabalho. Eu estudo muito sexualidade, é a parte que eu mais trabalho, e para mim é muito importante. Então, em nenhum momento eu botei isso numa caixinha, vai ficar aqui do lado, porque agora o importante é isso. Não. Para mim, desde o primeiro momento, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque para mim, a parte sexual é muito importante e eu preciso minimizar os efeitos. Então, desde o primeiro dia, eu comecei a me cuidar, a fazer o que eu falo para os meus pacientes, eu passei a fazer em mim, para evitar ao máximo qualquer efeito que viesse a ter. E o fato de você ter tido esse olhar de cuidado precocemente, desde sempre, ajudou? Até agora eu tenho 0 sintomas. Olha como é importante, né? Maravilhoso, né? Eu tenho nada de tensão, atrofia, lubrificação normal. É tudo normal. Libido. Porque eu trabalhei não só essa parte de exercício, eu trabalhei exatamente a minha autoestima. Eu sabia que para mim ia ser difícil perder a mama. Vai ter uma cicatriz, eu perdi o mamilo. Então eu falei, eu vou ter que trabalhar isso antes. Então eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça antes. Para na hora que acontecesse, não ter aquele choque e tudo desandar. Você teve Então, acompanhamento psicológico? Psicológico. Desde sempre. Então, desde o primeiro momento, eu comecei a trabalhar muito, não deixei de lado em nenhum momento, e comecei a trabalhar. E não foi. Minha autoestima, não tive problema com a autoestima, não foi muito mais fácil a cirurgia do que eu achei que fosse ser. Certamente. Fica mais Mas leve. o novo é sempre muito novo, assustador, exatamente. né? E quando você vive o processo, você fala, não é tão difícil assim. E Mas esse olhar de cuidado que você teve para isso, assim, foi fundamental. Eu acho que continua assim, não discordando. Quem sou eu para discordar da psicóloga? Mas eu acho assim que não seja difícil, mas você fica mais leve, né? Fica mais leve, como a nossa amiga Lília, a travessia, né? Sim, Se a torna travessia. mais leve, eu acho. Sim, com certeza. E quando você entende que isso é um problema para mim, então eu preciso cuidar disso, não interessa o que as outras pessoas acham que é mais importante, para mim isso é mais importante, então eu vou cuidar disso. Mas quando eu falo que assumir o protagonismo é fundamental, é sobre isso. Exatamente. É entender o que é importante para mim. Exatamente. Para mim isso era muito importante. Então, desde o primeiro momento, sempre cuidei e até agora eu comecei o bloqueio hormonal, ainda não fez um mês, tem 20 dias mais ou menos. Então, o que seria, vou dizer assim, é um termo horrível, mas o pior ainda não chegou. Mas até agora, nada, nenhum problema, tanto com libido quanto nada. Graças a Deus está tudo bem. Eu lembrei de uma paciente minha, né, que a gente fica muito no tema a libido, ressecamento, e eu tenho uma paciente, que é uma paciente já que era viúva há bastante tempo, que viúva é para sempre, né? É viúva há bastante tempo, ela já tem por volta dos seus 60, 65 anos, e a gente fez bloqueador hormonal para ela, então aquela menopausa veio com os sintomas, né, de novo, mais fortes, e a gente sempre falava sobre essa questão, porque apesar de solteira, ela tinha dificuldade de colher preventivo, de fazer exame ginecológico, tinha infecção urinária de repetição, e aí a gente seguia aquele passo a passo que eu citei, né? E o ginecologista também, pensamos em laser, enfim. E aí, lá pelas tantas, a filha se mudou para os Estados Unidos.
E a filha contratou, ela não falava inglês, contratou um motorista para ficar rodando com ela em Orlando, que era onde ela ia, para ela ir aos parques, não. Se apaixonou pelo motorista. Aí ela falou que ela não foi praticamente a parque nenhum, que ela ficava com o motorista para cima e para baixo. Aí eu falei, mas é libido. Você falou que tava, né, aquele ressecamento, nada melhorava. Ela, resolvi tudo, passou tudo. Agora é normal, voltei para ginecologista, tá tudo certo. Então, assim, é lógico que isso não acontece para todo mundo, né? Mas como é que a gente tem essas outras questões que a gente falou, né, relacionadas à emoção, né, o estar apaixonada, ter aquele momento. E tem uma outra coisa também, Sabrina. Eu falo para as minhas pacientes isso. A libido, ela é uma questão também de você querer. E aí não é só quando você tem uma queda hormonal. O próprio casamento, um casamento de 20 anos, não é mais a mesma coisa do que era quando você começou a namorar. Verdade. Então, tem muito o que eu falo que é o desejo responsivo. Aquele desejo ativo, aquela vontade louca que vem, porque chegou. Talvez não vá ser mais assim, mas pode ser de outra forma. Mas você querer, você responder um estímulo do marido, você fala, ao invés de você falar, ai meu Deus. Lá vem de novo, ao né? invés de, relaxa e deixa acontecer e vai curtir, porque não vai ser bom pra ele, vai ser bom pros dois. Então, a partir do momento que você quer que aconteça, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Muito bom. Meninas, assim, queria agradecer a presença de vocês, Carol, Luana. Foi muito rica essa nossa conversa. Foi muito aqui, hot. Né? hot. Mas Carol não apresentou o brinquedo? Não apresentei meu brinquedo, ficou lá na bolsa. A gente vai resolver isso. Mas na próxima a gente quer brinde, tá? A gente quer brinde. É verdade. Gente, muito obrigada. Assim, a gente vai continuar com os nossos encontros. Carol vai ter oportunidade de trazer os brinquedos pra gente conhecer, para os pacientes. Enfim, a gente tem muitos encontros pela frente. Obrigada, Luana. Obrigada, Carol. Beijo, meninas. Obrigada, Obrigada. meninas.